Olá, boa tarde. Daqui a pouco a seleção brasileira entra em campo mais uma vez. A Copa do Mundo para muita gente é sinônimo de festa. Assistir aos jogos com os amigos, comer, beber, até aí tudo bem. O problema é quando a diversão com um excesso de bebida alcoólica pode virar crime. De olho nessa situação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com a ajuda de parceiros, quer conscientizar as pessoas para evitar casos de violência doméstica durante os jogos. É esse um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Plenário virtual. Ministros do Supremo Tribunal Federal votam pelo prazo de 15 dias para o pedido de representação contra campanhas eleitorais. Segundo a Procuradoria, o artigo 30A foi acrescentado para moralizar as campanhas eleitorais. Ministros do STF rejeitam denúncia contra o senador Aécio Neves por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ainda, podcast Supremo na Semana. Edição destaca a campanha do Conselho Nacional de Justiça pelo fim da violência contra a mulher. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que é constitucional a expressão no prazo de 15 dias da diplomação, prevista no artigo 30A da lei que estabelece normas para as eleições. A Procuradoria-Geral da República, autora da ação, alegava que o prazo seria curto e impediria o controle efetivo do financiamento das campanhas políticas. O julgamento ocorreu no plenário virtual da Corte. A Procuradoria-Geral da República entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para que fosse declarada a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 15 dias da diplomação, prevista no artigo 30A da lei que estabelece normas para as eleições. Para a PGR, a criação de um prazo curto impede o controle efetivo do financiamento das campanhas políticas. Segundo a Procuradoria, o artigo 30A foi acrescentado para moralizar as campanhas eleitorais, mas continuava sendo insuficiente para proteger a legitimidade democrática quando havia irregularidades no processo, já que o prazo máximo de ajuizamento de investigação era a data da diplomação dos eleitos. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pelo prazo de 15 dias para o pedido de representação contra campanhas eleitorais. Segundo o relator, ministro Dias Toffoli, o período está em harmonia com os princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da segurança jurídica e não compromete os valores da isonomia entre os candidatos, lisura e legitimidade das eleições. E também em julgamento em plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram denúncia contra o então senador Aécio Neves por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A denúncia envolve o deputado federal Aécio Neves e mais 4 investigados e o recebimento de propina para favorecer o Grupo Odebrecht e a construtora Andrade Gutierrez em obras de usinas hidrelétricas no estado de Rondônia. De acordo com a acusação, em troca do poder de influência, Aécio teria recebido 65 milhões de reais durante o período em que exerceu os cargos de governador do estado de Minas Gerais e de senador da República. O principal motivo para o arquivamento da acusação foi o fato da denúncia não ter apontado quais seriam os atos de negociação no interesse das sociedades empresárias, nem quais teriam sido os supostos desentraves burocráticos assumidos por Aécio em contrapartida. Os ministros também consideraram que a mera palavra do colaborador e as informações apresentadas por ele, sem quaisquer outros elementos, não são suficientes para o recebimento da denúncia. Outro fundamento para o STF determinar o arquivamento da acusação foi ela ter se baseado exclusivamente em declarações prestadas por colaboradores da Justiça, prática proibida de acordo com a lei que ficou conhecida como pacote anticrime.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa do ex-deputado federal Roberto Jefferson para que ele fosse transferido de Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericinó, no Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano da Barra da Tijuca. Na petição, a defesa alegava que a unidade hospitalar particular teria condições mais adequadas para o tratamento médico do ex-parlamentar e apontava riscos de agravamento de sua condição de saúde. Ao negar o pedido, o ministro Moraes observou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária indicou nos autos a plena capacidade do estabelecimento prisional efetivar o tratamento que o preso necessita. Campanha do Conselho Nacional de Justiça pelo fim da violência contra a mulher foi destaque no podcast Supremo na Semana. A edição também destacou decisão que validou regras sobre o lugar dos integrantes do Ministério Público ao lado de juízes durante julgamentos. O episódio do podcast Supremo na Semana teve a participação da conselheira do CNJ, Salise Sanchotene. Ela falou sobre a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. No âmbito do Poder Judiciário, vários cursos estão saindo para falar sobre a violência contra a mulher. As estatísticas são assustadoras, né? Nesses anos de pandemia, nós tivemos um incremento de mais de 22% de medidas protetivas e de feminicídio, né? Aqui no Brasil. Então, isso revela que quando as pessoas foram para dentro de casa, as mulheres foram as principais vítimas, né? De abusos de toda sorte. Outro tema debatido no podcast foi a decisão do STF, que manteve a prerrogativa de membros do Ministério Público de sentarem ao lado dos juízes durante sessões de julgamento. A questão foi decidida pelo STF durante o julgamento de uma ação protocolada em 2012 pela Ordem dos Advogados do Brasil. No julgamento, prevaleceu o entendimento de que a proximidade física entre o membro do MP e o magistrado não compromete a lisura dos julgamentos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou a exumação de um corpo num processo de investigação de paternidade. Os ministros levaram em consideração a falta de colaboração dos parentes do morto. O colegiado decidiu que em uma investigação de paternidade posterior à morte, haverá a exumação do corpo do suposto pai para exame de DNA. O caso analisado foi de um homem com mais de 40 anos que ajuizou a ação após receber informações sobre quem seria o pai biológico dele. Com a negativa dos parentes do investigado em fornecer material genético para a realização de exame indireto, o Tribunal Estadual considerou imprescindível a exumação dos restos mortais para serem periciados. No recurso em mandado de segurança dirigido ao STJ, o representante do espólio alegou que os direitos à personalidade continuam mesmo após a morte do indivíduo, cabendo aos familiares a preservação. O recorrente também justificou que o benefício a ser alcançado com a exumação não seria capaz de superar o prejuízo que a determinação judicial iria causar. O relator na terceira turma, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que não houve flagrante ilegalidade, ato abusivo ou teratologia na ordem judicial de exumação dos restos mortais. Ao negar provimento ao recurso, o relator ressaltou que o magistrado responsável pela ação de investigação de paternidade não deve medir esforços na produção de provas, porque saber a filiação é um direito personalíssimo, fundamentado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O ministro explicou que o STJ já decidiu no sentido de que, em ação de paternidade, é exigido um papel ativo na produção de prova em busca da verdade real. Veja a seguir, iniciativa da Justiça de Mato Grosso quer evitar a violência doméstica nesse período de jogos da Copa do Mundo. As informações em instantes, voltamos já. Uma ação da Justiça de Mato Grosso, em parceria com outros órgãos, tenta aumentar a prevenção a crimes de violência contra a mulher em dias de jogos da Copa do Mundo. A campanha é feita em bares e restaurantes que vão receber uma grande quantidade de pessoas para assistir às partidas.
Integrantes da rede de enfrentamento à violência doméstica do Poder Judiciário de Mato Grosso e membros envolvidos na causa percorreram bares e restaurantes movimentados da cidade com o objetivo de fechar parcerias e divulgar canais de denúncias de agressões contra mulheres. A ação é inédita. Panfletos e cartazes com orientações foram colados em locais estratégicos, como nos banheiros, por exemplo. Os estabelecimentos devem receber um público grande para assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Para os empresários, a ação de conscientização é muito bem-vinda. Temos a Abrazel Mato Grosso, que é a Associação Brasileira de Restaurantes, que tem mais de 200 associados, e nós vamos repassar essa iniciativa para que todos os restaurantes também participem dessa nobre iniciativa de vocês. Tendo em vista a Copa, aí a gente sabe que muitas pessoas vão se reunir para assistir os jogos, acabam bebendo um pouco a mais. Então a gente achou muito importante fazer a campanha para tentar diminuir os índices de violência. A ação, que visa reforçar o enfrentamento à violência, faz parte da campanha Não Deixe a Violência Entrar em Campo. A atividade abriu os trabalhos da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, uma iniciativa das Organizações das Nações Unidas, que em 2023 contará com o reforço do Conselho Nacional de Justiça. Infelizmente, a gente tem um número maior de boletins de ocorrência de violência quando acontecem jogos de futebol, um fenômeno ainda não explicado, mas que a gente pode levar a população que está no seu momento de lazer, cada um na sua função, cada um com o seu papel, mas podendo trazer um pouco de esclarecimento. É salutar as instituições estarem nesse período reunidas para combater e conscientizar, especialmente nesses ambientes em que se consome bebida alcoólica, em que se festeja, em que se reúne para assistir o jogo, por exemplo, da Copa do Mundo. Bom, e agora para a gente saber um pouquinho mais dessa campanha, a repórter Aline Barcelos conversou com a juíza Ana Graziela Correia. Ela é da primeira vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá. Vamos acompanhar a entrevista. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Queria que a senhora me explicasse como que surgiu essa ideia de percorrer bares, restaurantes nessa época de Copa do Mundo para que haja prevenção de violência contra as mulheres. A gente tem rede de enfrentamento à violência doméstica familiar na comarca de Cuiabá. Essa rede é formada por integrantes do sistema de justiça, que inclui Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria, sistema das Forças de Segurança, Serviço de Assistência Social. Então, a gente tinha grande preocupação em relação à Copa do Mundo. Por quê? Na prática, a gente percebe que em dias dos grandes jogos, de campeonatos, há um aumento no índice de violência doméstica familiar. Sempre quarta-feira, domingo, que tem aquele jogo grande, há esse aumento. E também existem pesquisas pelo Fórum Nacional de Segurança Pública que demonstram que, na prática, os demais crimes não aumentam, mas aumentam os crimes contra as mulheres. Então, algo está ocorrendo. Então, para prevenir, porque a gente está num período de grande festa, um período de alegria, e aumenta o índice de consumo de bebida alcoólica. Então, a gente já está pensando em prevenir a violência. Nos cartazes tem o sinal vermelho, tem uma mãozinha com X vermelho, que a mulher pode pedir ajuda através do X, e também tem os canais de denúncia. Telefone 190, 180, 97, que é da Polícia Civil. Então, ali no cartaz tem todos os telefones para denúncias. E, doutora, quantos bares estão participando dessa campanha? Na verdade, a gente começou semana passada e, primeiramente, os integrantes da rede visitaram apenas os bares do centro. Mas a expectativa é que todos participem. Cuiabá tem 400 bairros, e aproximadamente 3.000 estabelecimentos onde há o consumo de bebida alcoólica. Existe uma lei municipal aqui em Cuiabá, desde 2014, que é a Lei 5.844, que dispõe que os estabelecimentos comerciais têm que fazer a divulgação dos canais de denúncia, dos canais para denúncia de violência doméstica familiar. Os comerciantes receberam toda a equipe de bom grado,
todos aderiram à campanha voluntariamente, não houve nenhum episódio de precisar ficar junto com o fiscal da prefeitura falando, tem lei, você tem que cumprir. Mas se tiver alguma resistência, a gente tem a lei e o fiscal da prefeitura pode determinar o cumprimento da lei. E, doutora, é importante a gente deixar claro aqui para a mulher não se amedrontar diante de uma situação dessas. Sofreu algum assédio, sofreu algum tipo de violência, seja no bar, no restaurante, vai ter ali os canais, ela vai ser respaldada, ela vai ser cuidada, ela não precisa se sentir intimidada. Exatamente, porque muitas vezes ela acha assim, nossa, mas eu sou uma azarada, isso só acontece comigo. Não, violência doméstica, violência contra mulheres, né? A gente tem a lei da importunação sexual, do não é não, e muitas vezes a mulher está ali num bar se divertindo com as amigas e um rapaz quer fazer aquele beijo forçado, tentar uma situação, ela sabe onde procurar ajuda. Está ocorrendo, 190. Já ocorreu, quer fazer denúncia, 180. Então, ela tem que saber que isso daí não é um fato isolado, acontece com todos. E se não denunciar, vai continuar ocorrendo. Então, é importante que ela busque ajuda o quanto antes, tanto para se resguardar e para resguardar outras mulheres. Doutora, muito obrigada pelas suas informações e muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Agradeço pela oportunidade, pela divulgação. Muito obrigada. Veja a seguir no próximo bloco. Justiça Federal assegura o direito à nomeação e posse a uma candidata aprovada em concurso público nas vagas destinadas às cotas raciais. Os detalhes em instantes. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, homologou acordo para pagamento de participação nos lucros da Eletrobras. O documento foi assinado em audiência de conciliação realizada no Tribunal Superior do Trabalho. O acordo foi entre as empresas que compõem o sistema Eletrobras e representantes dos trabalhadores do setor. O Tribunal Superior do Trabalho atuou na elaboração de critérios para o pagamento da participação nos lucros e resultados referente a 2021. A participação nos lucros e resultados foi regulamentada por lei em 2000. A PLR é definida na legislação como um dos instrumentos de incentivo à produtividade. No acordo homologado pelo TST, ficou acertado que o pagamento individual da parcela aos trabalhadores não pode passar de R$ 70 mil para todas as empresas do sistema Eletrobras, com valores variáveis em relação a cada uma delas. Mostra muito maturidade, tanto do setor patronal quanto da categoria profissional, no sentido de buscar, por elementos aí de conciliação, de negociação, uma busca aí em que todos saem ganhando, né? Em que se evita um acirramento maior dos conflitos, se evita a deflagração de greves, e com isso se chega aí a um resultado que é positivo. Acho que todas as partes saíram contentes, né? A empresa, porque de fato tem um interesse em fazer o pagamento, e trazer o melhor benefício para os seus empregados, e os empregados porque vão receber ao final do ano uma participação nos lucros em função do esforço que tiveram durante o ano no seu trabalho. Para o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, a conciliação firmada é resultado de um importante diálogo social entre as partes, que entenderam que um acordo seria mais eficiente que o litígio. No momento que se celebra o acordo, termina naturalmente toda a questão controvertida com relação ao dissídio, não é? A disputa. E soluciona-se o conflito mediante a autoridade das partes, que é exatamente o que consagra, o que se pretende, e com esse objetivo dar continuidade à atividade empresarial, à atividade profissional, e propugnar pelo progresso do país. A construção do acordo começou em agosto do ano passado e contou com a participação de mais de 50 entidades. O Grupo Eletrobras alegava haver limites orçamentários e de gestão para o pagamento da participação nos lucros e resultados. Diante do impasse, foi ajuizado no TST dissídio coletivo de natureza econômica. Mesmo com o processo em tramitação, as partes se reuniram e chegaram a um consenso, que resultou na homologação do acordo.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região assegurou o direito à nomeação e posse a uma candidata aprovada no concurso público do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para o cargo de arquiteto e urbanista nas vagas destinadas às cotas raciais. A autora da ação comprovou que o IPHAN não observou a ordem de classificação. De acordo com o processo, o concurso previa 2 vagas para esse cargo, ambas destinadas à ampla concorrência, além de formação de cadastro reserva. Mas as regras previam também que estaria reservada aos candidatos cotistas negros aprovados a 3ª vaga disponível para nomeação. Acontece que o IPHAN, além de ter convocado os aprovados para as 2 vagas existentes, nomeou mais 2 candidatos da lista de ampla concorrência, num total de 4. Como a autora da ação foi aprovada em primeiro lugar na lista reservada aos candidatos cotistas, ela resolveu procurar a Justiça para corrigir o equívoco. O relator do caso, o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, concordou que a 3ª vaga disponível para nomeação deveria ter sido preenchida pela lista de candidatos cotistas, assegurando o direito da autora. Com esse entendimento, a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região assegurou a nomeação e posse da candidata para o cargo de arquiteta e urbanista, nas vagas destinadas às cotas raciais. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, lançou o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. Um documento que reafirma o compromisso da justiça brasileira com o combate à desigualdade racial no país. Elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, o relatório para a igualdade racial no Poder Judiciário aponta que, se mantido o ritmo atual, o índice de cargos da magistratura brasileira ocupados por pessoas negras será de 22% somente em 2044. Para reverter esse quadro e consolidar o compromisso com a legislação nacional e internacional de promoção dos direitos humanos, especialmente de igualdade racial, o Poder Judiciário lançou o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. O pacto prevê a adoção de programas, projetos e iniciativas em todos os segmentos da justiça e em todos os graus de jurisdição. As ações vão ser voltadas para o combate e a correção das desigualdades raciais por meio de medidas afirmativas, compensatórias e reparatórias. O pacto foi assinado pela presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. O CNJ, o STJ, o CJF, o TST e o CSJT, ao firmarem este pacto, conclamam todos os tribunais brasileiros, a União, em intenções e ações concretas para que tenhamos uma política de Estado apta a combater o racismo em nosso país, que, lamentavelmente, não podemos ignorar, é estruturalmente racista. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Correia, também assinou o pacto. E é importante lembrar que não basta ser contra o racismo, é necessário ser antirracista. Nesse contexto, o TST reafirma seu integral comprometimento com a luta antirracista, cientes que somos do nosso papel institucional na promoção dos direitos humanos no mundo do trabalho. Os demais tribunais também deverão aderir ao pacto. O evento marcou ainda a retomada das atividades do Observatório dos Direitos Humanos no Poder Judiciário, que agora passa a ter representantes de 19 entidades da sociedade civil comprometidas com políticas de inclusão de vulneráveis. O funcionamento do observatório, com reuniões trimestrais e extraordinárias, com debate de propostas para a implementação de políticas públicas, demonstra que a sociedade civil compreende a relevância da atuação deste Conselho para a construção e aperfeiçoamento de um judiciário garantidor da efetividade dos direitos humanos em nosso país. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente semana. Bom jogo pra gente. Até amanhã. Tchau, tchau.